Bem-vindo a mais uma aula do curso História do Cristianismo e Espiritismo. Hoje falaremos sobre Jesus. Quem está acompanhando o nosso curso aí nas últimas aulas, acompanhou as 4 primeiras, que foram aulas introdutórias, conceituais, que serviram de base para que a gente pudesse, então, chegar nesse momento e começar a falar um pouco de Jesus histórico, propriamente dito. Vamos lá. O que a gente vai tentar responder nessa aula e nas próximas é quem foi Jesus. Talvez essa pergunta pareça um pouco óbvia, né? Porque a gente está muito acostumado, né, com a nossa visão de Jesus. No entanto, ao longo da história existiram várias visões diferentes. A gente tem o Jesus, aquele ser celeste que ressuscitou, né? Temos aquele que está reinando junto a Deus. Temos o Jesus crucificado, temos aquele que foi o Jesus que fez os milagres, o bom pastor, o Jesus histórico, né, que é uma tentativa de uma aproximação, né, desse Jesus real. E, no entanto, essas várias facetas de Jesus não nos dão a real dimensão de quem ele realmente foi. São tão diferentes, né? Será que Jesus poderia ser todos esses ao mesmo tempo? O que a gente pode encontrar de elementos de cada um, né, de cada uma dessas visões de Jesus? Em relação à aparência, infelizmente, os textos evangélicos não trazem nada, né? Então podemos aí especular, né? Mas em termos de comprovação, em fontes históricas a gente realmente não sabe. Mas fora a aparência de Jesus, o que mais a gente pode descobrir? É o que a gente vai então começar a trabalhar a partir dessa aula. E aí a gente tem que pensar nos seguintes tópicos, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente tem o Jesus real, que foi aquele ser humano, aquele homem que viveu na Palestina do século I, aquele que era uma pessoa simples, que andou sobre a terra, que comeu, né, que viveu como a gente, respirou. Esse Jesus real, a gente não tem acesso, porque os documentos, tudo que a gente tem, né, acerca dele, é pouco para que a gente consiga entender. Mesmo porque ainda que a gente tivesse convivido com ele ou que conversasse com alguém que conviveu, né, diretamente com esse Jesus, se a gente tivesse uma biografia, né, assim, dele, ainda assim seria difícil a gente compreender, porque cada pessoa, né, tem as suas nuances, tem o seu interior. Então, esse Jesus real é um Jesus que a gente não tem como acessar. Existe o Jesus pessoal, que é aquele Jesus que cada um de nós imagina, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa religião, de acordo com os nossos sentimentos. Então, o meu Jesus pode ser que não seja igual ao seu Jesus. E, no entanto, como ele é pessoal, ele é válido, né? Como um Jesus pessoal. Existe aquele Jesus que é o Jesus Cristo, que foi o Jesus que foi sendo construindo através da teologia cristã, né? E que foi evoluindo e foi se desenvolvendo e que foi, então, tomando várias facetas, né? Conforme a gente pôde ver no slide anterior. Mas o nosso objetivo nesse curso, né, não é trabalhar com nenhum desses 3 tipos de Jesus, mas sim com o Jesus histórico. O Jesus histórico é aquele que é uma construção baseada nas fontes históricas que se tem do período, de uma análise do contexto em que Jesus vivia, das experiências que ele deve ter tido, como era o mundo em que ele estava inserido.
Então, é uma tentativa de aproximação desse Jesus real. No entanto, né, como eu mesma disse anteriormente, esse Jesus real a gente não tem como acessar. Então, o que nós vamos trabalhar, o nosso foco daqui para frente será Jesus histórico. Tudo o que foi dito não visa nos levar a um agnosticismo acadêmico, mas a não nos deixar esquecer que tudo o que se escreve é a partir de algum ponto de vista. Não existe zona neutra como uma Suíça mental no campo da pesquisa sobre Jesus. Então, é muito importante nós entendermos que existem várias facetas, existem opiniões diferentes em relação a Jesus histórico, e o que a gente vai, então, buscar sempre é aquilo que é mais consensual entre os historiadores, tá? Então, o nosso objetivo não é destruir o seu Jesus pessoal, mas trazer um elemento a mais. Esse Jesus histórico vai ser um novo elemento para que você possa trabalhar, pensar, né, e a partir daí, então, reconstruir, modificar ou não aquele Jesus que você já conhece. Aqui, né, nós temos aquela história dos chineses cegos que estavam tentando entender o que era um elefante. Aquele que pegava na tromba achava que era, então, um bambu. Aquele que pegava no corpo dizia que era uma parede. O que pegava nas pernas dizia que era uma coluna. E o que pegava no rabo dizia que era uma corda. E eles não conseguiam se entender, né? Porque na realidade cada um estava vendo apenas uma parte. Então, o que a gente precisa nesse momento é juntar essas partes, é tentar montar esse quebra-cabeça, né? Que é esse Jesus histórico que vem então desses diversos documentos, né? Dessas fontes, de tudo aquilo que a gente consegue e que os historiadores, a academia vem reunindo então já há muitos anos, a gente vai tentar sintetizar e trazer para vocês. A busca pelo Jesus histórico, né, ela já tem um longo trajeto. Se a gente pensa ali na Idade Média, a gente vai entender que Jesus, a visão de Jesus era aquela visão que a igreja impunha, né, que a igreja trazia. Então, poucas pessoas pensavam em contestar, né, aquilo que a igreja trazia, mesmo porque eles tinham, né, não tinham acesso aos documentos que a gente tem, né, hoje, que existe, né, facilita muito a nossa vida. No entanto, foi a partir, né, do século XVIII que vai iniciar então a Old Quest, ou seja, essa primeira busca pelo Jesus histórico. O rei Maros foi o primeiro a propor um tratamento da vida de Jesus sob uma perspectiva puramente histórica. Outros, depois dele, como Frederick Strauss e Albert Schweitzer e Ernest Renan, inclusive é interessante porque o Ernest Renan ele é citado, né, no livro Obras Póstumas, em uma mensagem de Erasto, de 1863. Então é legal a gente ver, né, que o Allan Kardec estava aí antenado, né, nas novidades aí que apareciam sobre o Jesus histórico. Esse primeiro movimento, né, na busca do Jesus histórico, a Old Quest, teve uma motivação não científica exatamente, mas principalmente de rejeição dogmática eclesial. Aquele Jesus do dogma, né, era um Jesus que as pessoas não estavam mais aceitando, porque o iluminismo, né, começou a trazer esse despertar, né, para aquelas pessoas começarem a fazer os seus questionamentos, o ser humano colocado no centro, né, como uma grande importância. E tudo isso, então, vai ser o pontapé inicial dessa busca pelo Jesus histórico. Depois, entre o final do século XIX e o início do século XX,
teve um período chamado como No Quest. Os evangelhos, né, seriam então expressões teológicas dogmáticas das comunidades que os produziram. Foi a essa conclusão de que esses pesquisadores chegaram naquela época. Bultmann disse que os evangelhos foram de tal forma reeditados pelos seus autores que já não haveria como separar o Jesus da história do Jesus da fé. Isso levou a um grande desalento na busca pelo Jesus histórico, né? E durante um período, então, essa busca fica abandonada. A New Quest, né, vai acontecer, então, em meados do século XX, quando Caseman fez uma palestra intitulada O Problema do Jesus Histórico, trazendo de volta, né, essa questão para o meio científico. E eles afirmavam que mesmo os evangelhos estando repletos de mitos e propagandas ideológicas, poderia-se extrair algo de histórico por debaixo das camadas teológicas. Então foram se criando métodos para conseguir, né, separar o que é histórico e o que é teológico ali, né, daqueles textos, principalmente dos textos evangélicos. Hoje a gente está na Third Quest, né, a partir de 1980, principalmente entre os americanos. E o que impulsionou, né, a descoberta de fontes não canônicas, né, fora da Bíblia, como, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto e de Nag Hammadi, no Egito. Então, com esses novos documentos, né, houve um despertar, né, para essa busca e novas ideias, né, novas teorias foram então levantadas. Alguns dos representantes são John Crossan, Geza Vermes, Marcus Borg, John Paul Meyer, Bart Ehrman, etc. Né? E são muitos desses escritores que a gente utiliza como base, né, na nossa bibliografia para preparar essas aulas. Vamos então, né, depois desse breve histórico, né, sobre essa questão do Jesus histórico, vamos então fazer a primeira pergunta relevante. Jesus realmente existiu? Como assim? Né? Talvez você nunca tenha parado para pensar. Claro que Jesus existiu, né? Como não? Mas os historiadores fizeram essa pergunta, né? Temos evidências, né, de que Jesus realmente tenha existido? Então vamos lá. Primeiramente, o que não existe, né? Não há textos escritos por Jesus. Até existem alguns textos que foram atribuídos a ele, né, mas são apócrifos. Não foi Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Documentos ou provas físicas sobre ele, né? Então a gente não tem ali o RG do Jesus, né? A gente não tem nada que tenha pertencido, né, a ele nesse sentido. E também a gente não tem registro de testemunhas oculares. Lembrando que, para quem já assistiu às aulas anteriores, né, que os evangelhos inicialmente eram anônimos, né? A atribuição a discípulos de Jesus foi posterior, né? E eles foram escritos bem depois que Jesus morreu, né? Muitos daqueles discípulos até nem estavam mais vivos. Quem não assistiu ainda, recomendo que vocês assistam os outros vídeos, né, das aulas anteriores, para que vocês possam se contextualizar melhor aqui sobre aquilo que a gente está falando. Não há fontes gregas ou romanas sobre Jesus no primeiro século. Então, as fontes mais antigas, né, dentre essas fontes mais antigas, a gente não tem nenhuma que seria mais isenta, digamos assim, né? Temos fontes cristãs e judaicas, mas que tem ali, né, não são tão isentas. Então, isso é algo, né, que, digamos assim, vai contra. E temos que lembrar, no entanto, que Jesus era muito significante para a maioria das pessoas da sua época. Né? Hoje a gente vê Jesus, né, enxerga, nossa, difícil, né, alguém no mundo que não tenha nunca ouvido falar, né, alguma coisa sobre Jesus. Mas a gente tem que lembrar que ele vivia na periferia do Império Romano, né, pregando nas cidades pequenas, principalmente para camponeses.
E aí talvez vocês estejam pensando assim, nossa, mas, poxa, será que Jesus então não existiu, né? A gente tem tanta coisa aqui que a gente não tem, né? Será que tem alguma coisa que nos demonstre que ele existiu? Vamos fazer um paralelo? Não há nenhum documento romano sobre Pilatos. Apenas raras moedas e um fragmento de inscrição descoberto em Cesareia Marítima apenas em 1961, que indicava que ele era o prefeito romano. E, no entanto, Tácito, o historiador romano, cita Pilatos na mesma passagem que ele cita Jesus. Então, se as pessoas, né, entendiam que, através dos relatos evangélicos, através de Tácito, você pode afirmar que Pilatos existia, e olha que Pilatos, como prefeito romano, então uma pessoa muito mais importante, muito mais relevante, deveria ter muito mais fontes sobre ele. E, no entanto, não existia, né? E nas mesmas fontes é que a gente encontra a citação de Jesus. Então é importante a gente ter esse tipo de foco para que a gente possa compreender, então, né, esses caminhos que nos levarão a entender se Jesus realmente existiu. Vamos fazer uma breve análise dos documentos cristãos. Tá? Então, a gente vai encontrar na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 4, Paulo falando que ele recebeu uma tradição antiga. Então, a gente sabe que as cartas de Paulo vieram antes dos evangelhos. Elas são, né, então, mais próximas de Jesus. E nesse texto ele fala de uma tradição que era ainda anterior àquela que ele estava escrevendo. Então, ele nos traz o seguinte: transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se a gente tirar essa questão teológica, né, se a gente tira essa frase, segundo as Escrituras, o que resta é que Cristo morreu, né, e vamos tirar a questão dos nossos pecados, a parte teológica. Cristo morreu, foi sepultado e, né, ressuscitou, digamos. Então, se Cristo morreu, é porque ele existiu. É óbvio, né? Se ele foi sepultado, é porque ele existiu. Você não dá sepultura para alguém que não existiu. Então, a gente tem aí, né, aquele indício mais antigo, então, que vai comprovar a existência de Jesus. Vamos lá. Existem várias fontes independentes. O que são fontes independentes? Foram escritos por pessoas diferentes, de comunidades diferentes e que não tiveram acesso a esses documentos. Então, Paulo, né, a gente tem as fontes paulinas, a gente tem as fontes exclusivas de Marcos, a gente tem a fonte que na realidade não é a fonte dos ditos, né, que foi uma fonte que foi que se chegou a essa conclusão de que ela existia justamente pelo estudo das Escrituras. Então, aquilo que era comum a Lucas e Mateus, mas que não estava em Marcos, então teria que vir de uma outra fonte. Se Lucas e Mateus utilizaram Marcos como base, mas existem ditos que estão em Lucas e Mateus, mas não estão em Marcos, então existiu ainda uma segunda fonte que eles foram então buscar. E essa fonte então foi chamada de fonte Q. Existem as fontes próprias de Lucas e Mateus, as de João e ainda as epístolas não paulinas. Existem também os evangelhos apócrifos, como os de Tomé, né, que apesar de não ter sido escrito por Tomé, falam de Jesus, então são de comunidades diferentes. E também alguns evangelhos perdidos, como o evangelho de Hebreus, que não chegou até os nossos dias, mas que os padres da igreja, né, os primeiros padres, citam alguns trechos e que também falam de Jesus, óbvio. Apesar desses textos serem teologúmenos, ou seja,
terem uma visão teológica narrada como acontecimento histórico, né, mesclando fatos com propaganda teológica, é possível extrair diversos dados históricos e geográficos da Palestina do século I, da forma de vida do povo, dos seus hábitos, das relações de poder e de tensões provocadas entre grupos opositores. Então, dá para datar esses documentos, né, daquela época em que Jesus viveu. Né? Conseguimos extrair dali de dentro fatos históricos, né, que têm comprovação, inclusive, em outros documentos. Então, são fontes que são importantes para a historiografia e que precisam, né, ser entendidas e assim de uma maneira que a gente saiba que existe teologia, que nem tudo ali é histórico, mas que a gente entende também que existe, né, fatos ali importantes que podem ser extraídos. Então vamos começar, então, passando agora para os documentos judeus. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu de 37 a 100 da Era Comum. Né? Ele escreveu 2 livros. No livro Antiguidades Judaicas, a gente vai encontrar um trecho que fala de Jesus. Diz assim, resumidamente, Anano fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então veja, aqui ele vai então fazer uma menção a Jesus de uma forma secundária. Quando ele vai falar da morte do irmão de Jesus, ele cita então, né, Tiago, Jesus, e como Jesus era um nome comum, ele diz que esse Jesus então era chamado Cristo. E a gente já sabe, né, que Cristo quer dizer Messias em grego. Existe ainda um outro documento importante de Flávio Joséfo, mas que tem um problema. Né? E qual é esse problema? Foram feitos glosas, ou seja, acréscimos posteriores ao texto. Então, esse texto, que era um documento judaico, ele recebeu acréscimos de algum copista cristão. Né? E aí tem gente, então, que despreza o documento, né? Porque fala que, na realidade, as menções sobre Jesus não seriam válidas porque tem um acréscimo cristão aí. No entanto, se a gente retirar as partes que estão aqui em vermelho, né, que é visível que foi um acréscimo cristão, por exemplo, onde diz que ele era o Messias, que diz que ele apareceu vivo no 3º dia, né? Se a gente tirar essas partes, a gente vai ficar com um texto, então, que provavelmente era o texto original, que diz o seguinte: por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio. Ele foi autor de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que recebem a verdade com prazer. E ele ganhou seguidores tanto entre judeus como entre muitos de origem grega. E quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos nossos homens mais proeminentes, condenou-o à cruz, aqueles que o haviam amado antes não deixaram de amá-lo. E até hoje, a tribo dos cristãos, que deve este nome a ele, não desapareceu. Então, a gente encontra, então, aqui, né, mais uma evidência, né? Jesus, colocando Jesus, então, como tendo sido condenado à morte por Pilatos. Existiram documentos romanos também, só que esses já foram um pouco mais tardios, do século II. Né? Plínio Jovem, na carta a Trajano, em 112, vai então falar de Cristo. Suetônio, em 115, né, vai então dizer que Cláudio, o imperador, expulsou os judeus de Roma por causa de Cristo. Né? E, inclusive, esse trecho a gente tem lá em Atos 18:2, né, um casal que tinha sido expulso justamente nessa condição. Então, confirmando, né, que isso realmente teria acontecido. Tácito, em 115, né, vai falar, então, que os cristãos estavam conectados ao incêndio de Roma, que teria acontecido no ano de 64. Muitas outras fontes posteriores ainda existem, poderiam ser citadas, padres da igreja, apócrifos, Talmud judaico e etc. Mas como são fontes, né, mais posteriores, então essas aqui que a gente lista já
são suficientes para a gente chegar na conclusão, né? Então, o consenso entre a maioria dos estudiosos é que existiu, sim, um Jesus histórico, né? E quem foi esse Jesus? Foi um homem judeu, reconhecido como pregador e mestre, que foi crucificado em Jerusalém durante o reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era prefeito da Judéia. Isso é consenso, né? Poucos são os historiadores que discordam. Mas será que é só isso, né? A gente pode só saber isso de Jesus? Não tem mais nada? Claro que tem, né? Então vamos aí explorar um pouco mais aí o que a gente pode saber de Jesus, então, através desses pesquisadores. Para isso, a gente precisa entender os critérios que são utilizados por ele, né, por eles para dizer se aquele documento, aquela citação da Bíblia, né, aquilo que a gente sabe sobre Jesus, né, que a gente tem falando sobre ele, vem ou não do Jesus histórico, né? Se ele pode ou não ser atribuído àquele Jesus. Um dos critérios, existem vários, tá? Vou falar aqui os principais. Um dos critérios é o constrangimento, como, por exemplo, a morte na cruz. Ninguém, de maneira nenhuma, esperava que o Messias, né, aquele Messias aguardado, fosse morrer na cruz. Era uma morte infame, né? Os traidores de Roma eram pendurados. Então, como isso é muito constrangedor, ninguém ia inventar. Né? Por que as pessoas vão inventar algo que é constrangedor? Então, nesse caso, é um dos critérios. Né? Se é constrangedor, provavelmente não foi inventado, então é verdadeiro. Outro é da descontinuidade. Algo que não foi, nem vem do judaísmo da época, nem da igreja primitiva, provavelmente veio de Jesus, porque é uma ideia original, como, por exemplo, a proibição do divórcio. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão de Jesus e o divórcio, eu vou deixar, então, na descrição do vídeo, um link para que vocês tenham acesso, então, a um texto, né, um brevezinho texto que vai falar um pouquinho sobre essa questão de Jesus e do divórcio. Um outro, né, e a gente tem que entender que nenhum sozinho vai nos levar ao Jesus histórico. A gente precisa ter a combinação de vários. Então, o outro é a múltipla confirmação. Então, as fontes independentes, que eu já falei, que é Marcos, João, Paulo, Mateus, Lucas, também as fontes Joséfo, Tomé e outras, e também tipos de fontes diferentes, se foram ditos, parábolas, narrativas. Né? Se a gente tem algo que está presente em fontes independentes e fontes diferentes, isso tem grande chance de ter vindo de Jesus. Porque como é que as pessoas que não tiveram contato vão, então, falar a mesma coisa, né? Vão tratar de algo sem, né, ser uma cópia, digamos assim. Então, isso tem grande chance de ter vindo dele. Um dos exemplos, então, é o reino de Deus, né? Que nós vamos ter aí uma aula especialmente para tratar desse assunto em breve. Critério da coerência. Se é coerente com os critérios anteriores, então isso, né, vai nos ajudar a afirmar ainda mais que provém de Jesus histórico. E também o critério da execução, que são aqueles que são os motivos para a sua morte. Né? Já que é certo que Jesus morreu na cruz, então tudo aquilo que levou a essa execução, então tem grande chance de ser verdadeiro, como, por exemplo, a purificação do templo. Vamos, então, começar a tratar da questão da virgindade. Né? Jesus nasceu de uma virgem? Segundo a profecia de Isaías, né, tem que eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Essa profecia foi interpretada por Mateus como sendo uma profecia que falava do Messias. Então, Mateus nos traz o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. E aí a citação:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. Então veja bem, existe uma diferença, né? Em várias Bíblias você vai encontrar lá em Isaías, eis que a virgem está grávida. Mas se você for procurar na Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar, eis que a jovem está grávida. Por que isso acontece? Porque a profecia de Isaías foi escrita em hebraico. E a palavra que estava lá em hebraico, na realidade, é alma, que significa jovem. Existe uma palavra específica em hebraico para virgem, betulá. Ou seja, não estava escrito na profecia original que ela era virgem. Talvez até, né, pudesse ser, mas a palavra não era a palavra para virgem, era a palavra para jovem. E aí, quando Mateus vai, então, né, vamos dizer, né, aquele que a gente atribui ao Evangelho de Mateus, então, aquele evangelista foi escrever, ele escreveu em grego, e ele utilizou a palavra pártenos, que é virgem. Que, então, essa diferença de tradução, né, vai distorcer a mensagem original, em que uma jovem estava grávida, vai se transformar, então, em uma virgem que está grávida. E aí a gente pergunta, não existe nada nem em Marcos, nem em João, nem em Paulo, dizendo que Jesus teria vindo de uma concepção virginal. Algo tão importante, será que não teria sido relatado por eles? Os irmãos de Jesus duvidariam dele se soubessem? A gente tem uma passagem lá em que os irmãos de Jesus vão atrás dele, dizendo que ele tinha perdido o juízo. Será que eles iam duvidar? Na realidade, no mundo judaico, essa ideia de uma virgem concebendo não existia anteriormente. Existiam, assim, mulheres estéreis, como Sara, por exemplo, de Abraão, que depois concebiam, mas sempre com relação sexual, assim, normal, né? Não existia essa concepção milagrosa. Já no paganismo, isso era muito comum. Os filhos de deuses, como Hércules, Romo e Remo, que eram filhos de Marte, com a Virgem Vestal, imperador Augusto, que era filho de Apolo. Então, a gente tem, no paganismo, essa ideia de uma virgem concebendo de um deus. Provavelmente, essa influência pagã, quando o cristianismo estava sendo absorvido pelos romanos, é que vai dar origem, então, a essa ideia da virgindade de Maria. Esse nascimento virginal, então, portanto, é um acréscimo posterior. Sobre o nascimento de Jesus ainda, e essa questão se foi um nascimento virginal ou não, eu selecionei aqui um trecho do livro A Gênese, para que a gente possa analisar. Kardec nos diz: a permanência de Jesus sobre a terra apresenta dois períodos: aquele que precede e aquele que sucede a sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção, fruto da união carnal, até o nascimento, tudo se passa com sua mãe como nas condições normais da vida. Portanto, Maria, casada com José, teve relações sexuais com ele e engravidou dele. Após 9 meses de gravidez, nasceu Jesus, fruto sagrado dessa união carnal. A partir do nascimento e até a sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem, nas diversas circunstâncias de sua vida, tudo apresenta os caracteres inequívocos da sua corporeidade. Ou seja, Kardec, na obra espírita, não deixa dúvidas de que Jesus nasceu de um parto, então, natural, de um nascimento natural. Sobre a questão de Jesus ter nascido ou não em Belém. Nascer em Belém era a condição do messianato. Então, a gente tem ali Mateus e Lucas, apenas eles colocando, então, Jesus nascendo em Belém. Segundo a profecia de Miqueias, que Mateus copia com uma pequena diferença, o Messias teria que nascer na terra de Davi.
Mas, olha o que a gente encontra em João. O contrário, dizendo que Jesus é de Nazaré. Veja bem. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas. Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Vejam bem, gente. Olha só o critério do constrangimento aqui. Primeiro, ele afirma que Jesus é filho de José. E ele afirma que Jesus é de Nazaré e ainda diz: de Nazaré pode sair algo de bom, ou seja, né? Aquelas vilazinha pequenininha. E tem mais um trecho ainda, olha. No capítulo 7, alguns diziam: porventura, pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá da cidade de Belém? Então, veja, eles estão duvidando de que Jesus seja o Messias, justamente, né, porque ele não satisfazia a esse critério. Mas o que acontece? Para João, não importava a origem terrena de Jesus, porque Jesus ele era pré-existente, ele era o Messias celeste. Então, ele não se importa em colocar que ele era filho de José, ele também não se importa, né, em tentar acomodar, né, Jesus nascendo ali de Belém. Então, na realidade, muitos historiadores acreditam que Jesus era realmente, né, de Nazaré e não de Belém. Sobre a data de nascimento, não tem como a gente dizer exatamente qual foi o ano, o dia direitinho, né? Existe um intervalo. Os estudiosos, então, colocam esse nascimento de Jesus entre 4 a 6 antes da Era Comum, ou seja, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Segundo, né? Já que a gente diz assim, se a gente utilizar, né, antes de Cristo e depois de Cristo, a gente vai ter então que Jesus nasceu antes de Cristo. Mais um motivo, né, para a gente usar antes da Era Comum e depois da Era Comum. Porque Jesus teria nascido no fim do reinado de Herodes o Grande. E Herodes o Grande morreu, né, em 4, né, nesse período aí anterior, 4 antes da Era Comum. Então, tá faltando aqui, ó, o azinho, desculpa. E ele morreu, então, 4 antes da Era Comum, então Jesus não poderia ter nascido depois. Na realidade, né, quem acabou fazendo essa conta, errando aí, né, nas contas, foi o Dionísio Pequeno, no século VI, que fez o cálculo baseado na fundação de Roma. E aí saiu errado, né? Jesus botou ali Jesus nascendo naquele primeiro ano, na realidade não era, mas quando descobriram já tinha passado tanto tempo, né? Que acabou ficando por isso mesmo. Mas é importante a gente compreender então que Jesus nasceu antes desse período que é atribuído a ele. Em relação à data, né, a data de 25 de dezembro, ela foi fixada em meados do século IV, na intenção de substituir o festival pagão do nascimento de Mitra, né, no sol invicto, no solstício de inverno. Então, estava tendo um processo ali, né, de cristianização do Império Romano, e as pessoas, então, que cultuavam essas festas pagãs, né, a ideia era que elas deixassem de cultuar. Então, transformou-se aquela data, né, numa data cristã, né, foi ressignificado. Antes, já tinha sido data de nascimento 21 de abril ou 20 de maio, por exemplo, como Clemente de Alexandria. Então, não tem como a gente determinar exatamente a data, porque não existe nada, nenhuma menção ao período que Jesus tinha nascido, né, na Bíblia. Vamos então analisar aqui, né, o nascimento de Jesus. A gente está aqui olhando para uma imagem de um presépio, né, que segundo a tradição, o primeiro, né, quem criou essa imagem do presépio foi São Francisco de Assis. E onde ele se inspirou, né? Onde que está escrito na Bíblia, né? Onde que está descrito na Bíblia essa imagem aqui que a gente está vendo? Na realidade, em lugar nenhum, né? Dessa maneira como está aqui, com todos esses elementos, em lugar nenhum, tá? Então, a gente tem alguns elementos que existem lá e alguns elementos que não existem. Por exemplo,
A ideia do José idoso, ela vem do proto-evangelho de Tiago. É um texto não canônico, né? E que foi atribuído a Tiago, irmão de Jesus, que não foi ele que escreveu, e que veio já uma época em que essa ideia da virgindade de Maria, né, ela já estava forte. Então, como explicar aos irmãos de Jesus? E aí foi colocado então que José era idoso e que teria filhos de um casamento anterior, né? No entanto, a gente não tem nada disso nos evangelhos. Os animais, gente, nenhum dos evangelhos fala que tinha animais ali junto, né? Jesus fala-se sim da manjedoura, mas não cita animais. Provavelmente foi uma inspiração de Isaías. O boi conhece seu dono, o jumento a manjedoura do seu senhor, mas Israel é incapaz de conhecer, meu povo não é capaz de entender. Reis também não há em lugar nenhum dizendo que existiam reis, nem 3. A menção é a magos, né? Magos do Oriente, não reis, não 3, nem tinham nome, né? Essas ideias foram de textos bem posteriores que foram então assim tão absorvidos pela tradição que a gente não para prestar atenção que na realidade isso não existe nos evangelhos, né? Provavelmente a inspiração também veio de Isaías. As nações caminharão na tua luz e os reis no clarão do teu sol nascente. A estrela, né? Aí a gente tem em um dos evangelhos uma menção à estrela, né? Provavelmente do profeta Balaão, de Números. E assim, é importante a gente lembrar que a estrela é o símbolo do Messias e do rei. Existiam relatos, por exemplo, do nascimento de Augusto, né, que futuro imperador romano teria sido pressagiado por uma estrela. Então, quando grandes personalidades nasciam, né, uma estrela aparecia no céu. Então, pode ser também uma influência, né, mais uma influência aí do paganismo nas histórias dos evangelhos. Então, vamos lá. Vamos fazer uma comparação entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Lembrando que o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João não falam nada do nascimento de Jesus, tá? O que nós só temos em Mateus? Primeiro, o anúncio foi feito a José. José e Maria já moravam em Belém. A presença dos magos do Oriente, não reis, tá? Apenas magos. A estrela de Belém, a fuga para o Egito, né? E aí a gente vai ver um paralelo, né, com Moisés, né? Que a saída de Moisés do Egito e depois a gente vai ter Jesus vindo também do Egito, né? Esse é um paralelo muito significativo. A matança dos meninos por Herodes, né? Que não existe nada, nem nada que confirme essa matança dos meninos por Herodes. Herodes era uma pessoa má. Ele era mal mesmo, sabe? Ele mandou matar a cunhada, esposa, nossa, família toda. Ele era terrível. No entanto, né, não existe nenhum registro que ele tenha mandado matar os meninos. Mas, de novo, o paralelo com Moisés, né? O faraó mandou matar os meninos. Então, talvez, né, essa inspiração tenha vindo, então, dessa ideia de tentar fazer esse paralelo de Jesus com Moisés. E a mudança, né, o retorno do Egito, então agora não mais para Belém, né, mas para Nazaré. O que a gente só tem em Lucas, né? E aí é importante a gente pensar o seguinte, né? Existe uma cultura, assim, né? Principalmente no meio espírita, que diz que a fonte do Evangelho de Lucas teria sido a própria Maria. No entanto, a gente vai encontrar alguns elementos aqui bastante complicados, né, que nos levam a crer que na realidade isso não é verdadeiro, tá? Então veja, olha, a conexão parental com João Batista só tem em Lucas. Então não existe em nenhum outro evangelho, nenhum outro texto, nada que diga que Jesus era parente de João Batista, ok?
João Batista aparece, mas essa conexão parental apenas em Lucas. O anúncio, né, não é mais feito a José, como em Mateus, mas sim a Maria. E aí a gente tem a questão do censo e da viagem para Belém, né? Por que Jesus foi para Belém, né? Porque teve o censo e eles tinham que ir na terra, né, dos seus ancestrais. E isso, na realidade, tem alguns problemas. Primeiro, o censo, ele era realizado por questão de impostos, né? E ele não era feito na cidade dos seus ancestrais, era feito no seu domicílio. Então, eles não teriam que sair e ir para Belém, né? Muito menos a mulher grávida teria que ir junto, né? Não era necessário. E não existe registro de nenhum censo, né, daquela magnitude naquela época em que Jesus nasceu. O único censo que se tem registro, ele é muito posterior, né, à época do nascimento de Jesus, e foi um censo apenas local, ali na região da Judéia, né, e não na região norte, ali em Nazaré, onde, né, dizia que o Evangelho de Lucas coloca, né, eles como vivendo. Os pastores, os anjos, a manjedoura também só aparecem no Evangelho de Lucas. A circuncisão e a purificação no templo, né, que é conhecida como Candelária, também só aparece em Lucas. E aí é mais um problema em relação à questão de Maria como fonte. Além do censo, né, a gente tem essa questão da purificação, porque quando a gente vai ler o relato da purificação no templo, a gente vai encontrar erros. Porque Lucas, ele era um gentio, né? Ele não era um judeu de nascimento. E ele vai falar ali de procedimentos judaicos e ele mistura, né, aquela purificação de Maria, né, que após ter dado à luz precisava se purificar, com a questão do primogênito, que é apresentado então ali ao templo. Então, existe uma mistura ali entre os procedimentos, né? E quem então estuda essa história judaica vai compreender que aquilo não aconteceu daquela forma como está sendo narrado. O retorno a Nazaré após esses 40 dias e a história de Jesus no templo também aos 12 anos só é encontrada no Evangelho de Lucas. Então a gente chega então na seguinte conclusão em relação aos relatos da infância. Primeiro, são fontes independentes. Mateus e Lucas têm fontes, cada um conta uma história diferente, né? São fontes divergentes. Eles não podem ser considerados históricos, né? Não há comprovação, não atendem aos critérios, né, de historicidade. E essas divergências, né, tantas divergências e tantas coisas aí que não aconteceram, né, infelizmente, a gente tem que, né, assim, se a gente está fazendo uma análise histórica, a gente precisa entender, né, que historicamente nenhum dos dois se sustenta. Na realidade, ele é um programa teológico, né, dos autores que estão, né, querendo dizer que Jesus é o Messias, fazer um paralelo com Moisés, demonstrar a genialidade de Jesus quando era criança, né, e todas essas coisas, esses elementos, né, que a gente vê que Jesus satisfaz as profecias, né, e etc. Para vocês terem uma ideia, né, essa questão das divergências, ela sempre foi notada, né? Houve uma tentativa, né, de harmonia dos evangelhos, que foi conhecida como Diatessaron, né, da época de Taciano, no século II, mas ele não foi aceito, né? Tentaram fazer uma harmonização, mas não pegou, né, digamos assim. Então, continuam essas divergências. E aí é interessante a gente fazer a leitura em paralelo. Quando a gente pega um livro que se chama Sinopse dos Evangelhos, em que esses evangelhos são colocados lado a lado por temas, e a gente faz uma leitura, né, a gente vai fazer uma leitura analisando cada evento, é muito evidente esse tanto de divergência, né? Então, a gente do curso sugere para vocês que vocês adquiram esse livro,
né, para que vocês possam, então, fazer os seus estudos comparados. Tá? No final do vídeo eu vou deixar na descrição também, né, o contato lá da Livraria da Comunhão, onde vocês podem adquirir a obra. John Crossan nos diz o seguinte: não é suficiente, portanto, continuar dizendo que Jesus não nasceu de uma virgem, não nasceu da linhagem de Davi, não nasceu em Belém, que não houve estábulo, pastores, estrela, magos, massacre de crianças e nem fuga para o Egito. Tudo isso é verdade, mas ainda fica a pergunta sobre quem ele era e o que fez para levar os seus seguidores a fazer tais afirmações. Esta é uma questão histórica e não pode ser rejeitada com sarcasmo. Então, hoje, né, nesse estudo, a gente descobriu várias coisas sobre Jesus. A gente descobriu mais coisas do que ele não é do que na realidade do que ele é, né? Mas a gente está começando, né? É a nossa primeira aula. Então a gente precisa estar focado, né, nessa questão que é importante a gente entender, né, esse Jesus histórico. E tem mais, né? John Paul Meyer, no livro Um Judeu Marginal, nos diz o seguinte: sustento que a busca do Jesus histórico pode ser muito útil quando indagamos sobre a fé que procura compreensão, isto é, a teologia num contexto contemporâneo. A teologia é um produto cultural, portanto, quando uma cultura absorve uma tendência histórico-crítica, como ocorreu com a civilização ocidental a partir do iluminismo, a teologia só terá credibilidade para trabalhar e falar com essa cultura se adotar um enfoque histórico para sua metodologia. Se o espiritismo também é ciência, se nós pregamos a fé raciocinada, a gente precisa olhar para Jesus, né, de uma forma mais racional. A gente precisa buscar na academia, né, esses elementos que vão nos ajudar a entender, né, esse Jesus histórico, que é o Jesus que vai nos conectar, né, com essa teologia no nosso contexto contemporâneo, né, para que a gente saia da questão da fé cega, né, e a gente possa, então, passar para a fé raciocinada. Aqui alguma sugestão de bibliografia, tá? São muitos os livros que falam sobre esse assunto. Um muito interessante é o Natividade, de Geza Vermes, outros aí para vocês. Fica a dica da sinopse dos 4 evangelhos, né? Vocês podem adquirir, então, na Livraria da Comunhão. Para esse estudo e para os próximos estudos, ela vai ser bastante útil. Outro livro bastante interessante é Jesus Existiu ou Não, do Bart Ehrman. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, que possam refletir bastante, né? E nos vemos nos próximos vídeos.